Como os irmãos, depois no primeiro vídeo de teste a gente ter dado as explicações, então eu vou pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo de número 86, será o texto da nossa meditação no dia de hoje. Os irmãos estarão então realizando os seus cultos nos lares, em seus lares, com as suas famílias, meditando neste salmo, salmo de número 86. Diz assim a palavra do Senhor: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, abençoa, Pai, cada família que vai estar ouvindo esta mensagem hoje. Que o Senhor possa abençoar, possa guiar, possa orientar cada família, Deus, cada servo teu, cada irmão nosso da igreja 1º de Maio. Abençoe, Senhor, para que todos possam meditar em tua palavra, possam ser fortalecidos, nutridos por tua palavra, Senhor. Esteja tranquilizando a mente, o coração, a alma de cada um dos teus servos. Nos abençoe, Senhor, nesse momento quando vamos estudar e meditar em tua palavra. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, este salmo é uma oração de Davi. O próprio título sugere isso, né? Davi, ele ora como alguém que está aflito e necessitado, como diz o versículo de número 1. E ele diz que essa sua oração é feita no dia da angústia, versículo de número 7. No dia da minha angústia, clamo a ti. Meus irmãos, e não é diferente para nós hoje. Nós estamos passando, na verdade nós estamos iniciando um período que, se seguir com as previsões do nosso daquele que está à frente da saúde do nosso país, né, o ministro da saúde, nós vamos passar por muitos dias ainda de aflição. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É claro que as previsões humanas, elas são falíveis, né? Só o Senhor é infalível e o Senhor tem o poder de fazer todas as coisas. Ele pode fazer com que esse vírus e toda essa ameaça que está em torno desse vírus acabe em um estalar de dedos. O Senhor é poderoso, mas também o Senhor pode permitir que ainda soframos com isto. Por isso, eu gostaria que a gente meditasse nesse salmo com confiança em Deus e para que sejamos fortalecidos pelo Senhor nesse período de certamente muita
muita apreensão, muita preocupação. E diante do cenário em que o salmista estava vivendo, Davi, ele pede ao Senhor para que ensine os caminhos do Senhor, versículo número 11. Mesmo em meio à angústia, meus irmãos, Deus, ele nos ensina sobre os seus caminhos e a verdade dele. Momentos de crise, meus irmãos, devem nos levar a algumas coisas, né? Primeiro, momentos de crise devem nos levar à reflexão. Quem passa por tudo que está passando e não reflete sobre o que está passando, não aprende com tudo isso. Mas também, meus irmãos, momentos de crise devem nos levar à oração. E depois ao quebrantamento. E por fim, ao aprendizado. A reflexão nos leva ao aprendizado. Mas é importante, meus irmãos, que entendamos que só o Senhor tem a força e o poder para nos dar força também e nos fazer passar por essas aflições. Devemos perguntar, né, em tempos de crise, o que é que Deus deseja me ensinar, o que é que Deus deseja nos ensinar nesse período de crise. E é certo, meus irmãos, que Deus, ele possui a infinita capacidade de lidar com todos os cenários e acontecimentos que estão ou que surgem à nossa volta. Mesmo os cenários mais improváveis, Deus, ele é poderoso para trazer luz, ensino e edificação à nossa vida. Diante disso, meus irmãos, o que este salmo nos ensina em tempos de crise, em tempos de angústia? E a primeira coisa que esse salmo nos ensina é que, quer as pessoas queiram, quer não, todos nós carecemos de Deus. Todos nós somos carentes de Deus. Observe, meus irmãos, que o versículo de número 1 começa com o salmista fazendo um pedido: Senhor, inclina os ouvidos e responde-me. Aqui a ideia é de alguém que está rebaixado, que está no chão, que não tem forças para se levantar, que sabe que sozinho e que com as suas próprias forças ele não pode se reerguer. Por isso ele pede: Senhor, se inclina para me ajudar, inclina o Senhor para me acudir e para ouvir as minhas súplicas. E ele diz no versículo 1 acerca do seu estado: ele está aflito e necessitado. O versículo número 2, também o versículo 3 e o versículo 4 nos mostra o quanto o salmista ele se mostra dependente de Deus, o quanto ele precisa de Deus. O verso 2 inicia dizendo: preserva a minha alma. O verso 3 diz: compadece-te de mim. E o verso 4 diz: alegra a alma do teu servo. E todas essas frases, meus irmãos, mostram a dependência do salmista de Deus. Nós só podemos ter alegria, nós só podemos ter contentamento, só podemos nos sentir protegidos e guardados pelo Senhor. As pessoas em tempos de crise descobrem o quanto elas precisam de ajuda. E às vezes a gente cita, né, a solidariedade das pessoas, a ajuda que as pessoas dão umas às outras. Isso é muito importante e realmente isso é bíblico, né? Isso faz parte do mandamento de amar uns aos outros como a nós mesmos. Mas isso não é o suficiente para nos sentirmos seguros. Isso não é o suficiente para nos sentirmos em paz. Carecemos de Deus. Sem Deus, meus irmãos, nós não podemos ter felicidade, alegria e prazer. Mas a segunda coisa que esse texto ele nos ensina é a olharmos para Deus da maneira correta. Vejam, meus irmãos, como o salmista ele se expressa diante de Deus. Ele diz no versículo 5, Deus é bom, pois tu, Senhor, és bom. No verso de número 8, ele diz que ninguém e nada se assemelha a ele, não há entre os deuses semelhante a ti. No verso de número 10, ele diz, pois tu és grande. No verso número 15, ele diz, mas tu, Senhor, és Deus. Ele, aqui, em tempos de angústia e de sofrimento, ele consegue olhar para Deus da maneira correta. Deus é grande e é poderoso. Nós precisamos também aprender isso, meus irmãos, olhar para Deus da maneira certa, olharmos para Deus não com questionamento sobre o seu ser, sobre quem Ele é,
mas olhar para Deus com a certeza de quem Ele é e com a afirmação de que Ele é o nosso Deus. Mas a terceira e a última lição que esse salmo nos traz é que os tempos de crise e de sofrimentos, nos tempos de crise e de sofrimentos, o Senhor nos ensina que as aflições servem para nos aproximar dEle. Vejam, meus irmãos, por favor, o verso número 3, o salmista diz: compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Aqui o salmista está dizendo que ele busca o Senhor continuamente. É claro que nós não devemos buscar o Senhor somente em tempos de aflição, devemos buscar o Senhor continuamente, como diz o salmista. Mas observem o que ele diz agora no versículo número 11. Para mim, esse versículo é o mais bonito de todo o Salmo 86. Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Olha que maravilha, meus irmãos. Dispõe-me o coração para temer somente o teu nome. Eu não escondo, meus irmãos, o medo e o receio quando assisto os noticiários e vejo o quanto esse vírus tem assolado o mundo inteiro. Eu recentemente assisti um vídeo de um colega, o colega me enviou, de uma cena de um hospital na Itália, de crianças sem conseguir respirar, crianças internadas no hospital, e aquilo me chocou terrivelmente. Logo eu me lembrei dos meus filhos. Eu sei, meus irmãos, que a gente tem medo, a gente passa por aflições em uma situação como essa, mas essas aflições e essas angústias, elas devem nos ensinar a só temer o Senhor. Esse é o pedido do salmista: dispõe o coração para só temer o teu nome. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu queria concluir dizendo que o versículo 17 diz: mostra-me um sinal do teu favor. Esse é o pedido do salmista. Mas observem como ele completa o seu pedido: para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Ele pede um sinal, não para que ele tenha certeza de quem é Deus. Ele já havia dito que Deus, ele era o próprio Deus, o Senhor, grande e poderoso. Ele não tem dúvidas disso, mas ele pede um sinal para que as pessoas possam conhecer quem é Deus. Oremos, meus irmãos, oremos pelas pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro. Oremos por aqueles que ainda irão sofrer em nosso país, talvez em nossa cidade. Oremos para que essas pessoas elas conheçam o Senhor. Oremos também para que sejamos fortalecidos no poder de Deus para reforçarmos o nosso conhecimento do Senhor e nossa comunhão com Ele. Não se esqueça, em suas orações peça: Senhor, dispõe meu coração para só temer o teu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus.